Eu era batista, tá, gente? Eu fui batista até os 35 anos de idade, sou de um lar batista, nunca tinha sido católica, minha família é toda evangélica, toda batista. E aí eu casei com um católico, né? E aí a coisa começou a desandar. E aí foi que eu comecei a pesquisar mais sobre a origem da minha fé. Eu descobri uma coisa chamada patrística, que muita gente não sabe o que é, inclusive muitos católicos. Mas, gente, a patrística é um período da história da igreja que cobre do século I ao século VIII. Eu não sabia que os escritos dos primeiros cristãos, dos cristãos que viveram nesse período, muitos desses escritos tinham sobrevivido ao tempo. Eu achava que nós tínhamos a Bíblia, era a Bíblia e pronto. Não tinha outras informações, outras coisas que podiam ter sido preservadas para além do que estava registrado na Bíblia. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia, a última carta escrita, que foi o livro do Apocalipse, foi escrita por volta do ano 90, ali daquele período. Então, depois do ano 90, acaba a Bíblia. E acabam as informações que a gente tem dos apóstolos, daquilo que os apóstolos registraram. Então, depois, para quem é protestante, fica um buraco, né? Tipo assim, acaba a Bíblia, aí fica um vazio de 1500 anos, e aí começa a reforma protestante. Então, eu não fazia a menor ideia de que haviam sobrevivido escritos dos cristãos que viveram no século I, no século II, no século III. Então, foi uma grande surpresa para mim, quando eu comecei, como boa pesquisadora que eu sou, né? Comecei a pesquisar sobre a história da igreja e eu queria ir na fonte primária. Então, eu queria aprender sobre a minha fé diretamente das fontes primárias, que é o quê? Diretamente do que eu queria mais antigo que eu pudesse. E aí eu descobri que existem documentos do ano 100, do ano 107, do ano 150, do ano 180. E eu falei, gente, nós temos documentos de cristãos que viveram naquele período que nós conseguimos preservar ao longo da história. E foi assim que eu descobri a patrística, né? Então, quando eu descobri isso, e quando, enfim, comecei a estudar, tem 7 anos que eu estudo patrística, né? E eu falo assim, eu quero que todo mundo conheça isso, eu quero compartilhar, porque eu sei que a maioria das pessoas não vão ter tempo, não vão ter não vão conseguir pegar cada livro, cada obra, abrir, ler linha por linha. Eu apanhei muito, porque é uma linguagem muito filosófica, muito teológica, né? Enfim, fiz disso minha missão. Eu falei, não, eu quero que todo mundo saiba, descubra aquilo que eu descobri. Que escritos são esses dos primeiros cristãos? O que eles escreveram? O que eles revelam sobre a fé da igreja? Como que a igreja cria? O que a igreja aprendeu dos apóstolos? Como que a igreja interpretou a Bíblia? Né? E todos os acontecimentos históricos, enfim. Então, quando você estuda patrística, você consegue ter uma visão extraordinária de como que é a igreja desde sempre. Entendeu? Então, eu faço disso a minha missão.